Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Márcia Mazei e esse é o Giro Novo Dia que está começando. Começo, inclusive, fazendo uma pergunta para você. Você está sabendo que foi aprovado pelo Congresso Nacional uma lei que proíbe o uso do celular dentro da escola pelo seu filho, incluindo o período de recreio? A minha pergunta é: o que é que você acha dessa lei? Vamos deixar para quem entende falar sobre esse assunto. A minha convidada é Esther Zomer, que é psicopedagoga e também especialista no uso de tela. Muito obrigada, antes de mais nada. Obrigada eu, né? Sempre bacana estar aqui com vocês, né? Uma delícia. Imagina. Vamos lá, Esther. Que conceito que você tira dessa lei que, de fato, pode vir a ser colocado em prática, embora já esteja aprovado, mas sendo colocado de modo que ajude a essas crianças, a esses adolescentes que usam o celular de forma Certo. exacerbada? Tá. Você falou aí, né? Uma coisa que eu sou especialista no uso. Sim, eu tenho uma formação, né? Nessa especialização em dependência tecnológica. E por que eu fui atrás? Porque eu comecei a ver uma invasão dos celulares pessoais do aluno dentro das escolas. E quando eu falava há 5 anos atrás, assim, já, gente, celular pessoal de aluno e educação não funciona, né? Dentro da escola não funciona. E o que essa lei vai ajudar agora? Vai ajudar dando força para as escolas poderem se posicionar e falar não, celular não é permitido, né? Por quê? Porque a gente entrava nas escolas para fazer supervisão, para conversar com os coordenadores, para tratar algum assunto das crianças, e a gente via aquele monte de criança sentado junto no intervalo, mas cada um com seu aparelho, né? Sem interação. Sem interação. E com isso as crianças e os adolescentes foram se fechando. Os mais pequenos não, né? Mas os adolescentes ali, a partir do 4º ano, do Fundamental 1, já levavam o celular e já tinham essa interação, né? Mesmo a escola oferecendo lá uma quadra, às vezes um pátio com árvore, uma mesa de pebolim, um brinquedão na parede para subir até o ensino fundamental e o médio, muitas vezes. E eles não faziam. Os recreios começaram a ficar silenciosos. Os corredores silenciosos. A escola não pode ser silenciosa. De jeito nenhum. Tem que ser barulhenta, né? Dentro dos limites de barulho. E a gente começou a ver aí uma falta de atenção dos alunos. Ninguém escrevendo mais, porque o professor está lá fazendo aquela aula dele e o aluno está lá olhando, sabe Deus para onde, com o celular na mão e fala assim, vou fotografar, não vou copiar. E com isso, a gente vai perdendo essa habilidade da escrita, da memorização, porque quando você escreve, você memoriza, já é um treino, né, até para as provas. E começou a virar tudo isso. Aí a gente teve aí aumento de casos de bullying, de cyberbullying. Tudo por quê? Eu tô com uma máquina fotográfica na mão e eu tô com o mundo digital na mão. Então, eu acho assim, eu via muita dificuldade antes da lei das escolas se posicionarem realmente, mas tipo assim, olha, a gente não vai aceitar. Eu vi muita dificuldade escolas colocarem no regimento interno. A escola tem um regimento, como regra. A escola não tem que ir de uniforme, não tem que levar o material. Coloca de regra. Faz parte do regimento. A gente precisa obedecer regras. A gente vive numa sociedade de regras, né? E a escola sem força para isso. E aí chegou uma época que eu comecei em algumas escolas a fazer alguns trabalhos e eu falava, eu tô vendo que o jeito vai ser começar a fazer uma lei, porque daí a escola vai ter força para se embasar. Então eu vejo assim, essa lei vem para dar esse poder para a escola poder realmente falar, tá aqui, ó, é lei, eu não posso mais permitir, né? Então, para isso. Agora, É suficiente? não, não. Por que não é suficiente? Né? Por mais que seja um movimento mundial, né? A gente tem aí, ó, França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já com essas leis. A gente já está vendo que tem uma diminuição, mas não é o suficiente. O que falta? O que falta? Falta o nosso papel de cidadão, de pai, de sociedade civil, em se mobilizar, olhar para aquela minha criança que está em casa, aquele meu adolescente e falar, o celular fica. Porque mesmo na mochila, a gente já tem pesquisas falando que as crianças ficam ansiosas para pegar aquele objeto, porque hoje é como se fosse parte do corpo, né? E assim, ó, eu falo para vocês, eu tenho um filho de 11 anos, vocês pensam que eu não passo perrengue em casa? Ele levanta de manhã, ele tem um computador no quarto dele, porque ele tem a escrivaninha dele, e às vezes eu vejo ele não escovou o dente, ele não tomou um café, ele já, puf, na cadeira. Primeira coisa.
Agora, como que a gente faz isso numa sociedade em que as crianças e os adolescentes já estão condicionados e mais, e o pai e a mãe muitas vezes, e aqui não é julgamento, pelo amor Não, de não é Deus, julgamento. mas os pais muitas vezes utilizam o celular como Vamos forma. usar uma palavra que é feia, mas a gente precisa usar, a gente precisa começar a normalizar isso? Vamos. Estão viciados. Ambos, a família Ambos, a toda. família toda, não existe mais diálogo. Então, assim, é todo um trabalho de reeducação e de conscientização. A gente já entendeu que faz mal. A mídia já está despejando esse conteúdo que faz mal há muito tempo, né? Então, assim, só não está vendo que faz mal quem não quer. Mas é fácil você largar um hábito vicioso? Não é. A gente precisa de um trabalho de reeducação, né? O que faz um alcoólatra? Ele tem que se reeducar, ele tem que ter uma ajuda, né? Um viciado em droga, é a mesma coisa. E eu sempre falei isso, é muito mais difícil a gente melhorar os hábitos de alguém que está compulsivamente ali com esse aparelho do que de um usuário de drogas. Porque a gente tira e acabou. Aqui a gente não pode tirar. A gente tem que reeducar para o uso. Então, eu acho que você lembra quando a gente veio com o Fauaz aqui, que a gente falou da lei, né? Quando eu sentei com ele a primeira vez, a gente chegou a cogitar isso, né? Nem estavam falando em proibição ainda. E a gente foi por um outro caminho. Não, vamos fazer aqui uma proposta de trabalho de educação para mobilizar a sociedade civil realmente e ela entender o quão mal vai fazer isso se ela não souber usar. Então, lá a gente coloca. Vamos começar com educação na cidade. Então, vamos lá no Dia da Saúde Mental, vamos fazer o dia do detox digital. Aquele dia ninguém vai vai pegar O nada celular. de celular, nem tablet, nem nada. Ah, mas eu vou atingir a população inteira? Pode ser que no primeiro ano não. Mas os movimentos precisam acontecer, as pessoas precisam começar a entender. O trânsito. Você sabia que hoje o maior número de atropelamentos é pelo celular? Pelo ouvido, principalmente porque está todo mundo conectado o tempo inteiro no seu mundo, né? Então, tem a campanha do trânsito, que eu já nem lembro mais o mês que é ali do o Setembro Amarelo, será? Não lembro mais o mês do trânsito aí. Mas existe um mês. Começar as campanhas, olha, celular e carro não combina, celular, fone não combina na rua andando, a gente não escuta, né? Esther, mas agora veja, você está falando dessa necessidade de se ensinar antes de se proibir. Mas essa lei ela está tomando um caminho Inverso. Mas por quê? Porque a gente chegou no fundo do poço. Entendeu? E é o que a gente vem nos grupos que a gente tem discussão sobre o assunto, que depois eu quero falar de 2 grupos que a gente participa, que são muito bacana. A gente chegava nessa conclusão, nós vamos ter que chegar no fundo do poço, tomar uma atitude drástica para recomeçar a reintroduzir. Então, o que vai começar a acontecer? A gente vai precisar educar para restabelecer esse uso, né? Porque a gente, se bem que eu acho assim também, Márcia, ó, quando as escolas falam assim, uso pedagógico. Márcia, o que eu entendo de uso pedagógico? Não é botar o aluno para jogar Kahoot no final da aula. Isso é matar tempo de aula. Desculpa, professor que estiver me assistindo, mas isso é matar tempo. Tá? Uso pedagógico é outra coisa. No consultório hoje, eu atendo crianças de 7º ano, que às vezes estão com dificuldade em algumas coisas, tem que fazer algum trabalho, alguma pesquisa, eles não sabem a pergunta que eles têm que fazer lá no Google. Eles não sabem questionar. Aí a gente ajuda. Aí sai aquele primeiro enunciado lá, eles já querem naquele. Eu falei, não, vamos ler. A gente precisa saber se isso aqui é verdade. Com a inteligência artificial, mais difícil ainda. Então, a gente precisa da escola nesse momento para organizar essa questão que eu falo sempre, que é essa educação midiática. A gente precisa ter essa matéria na escola, a gente precisa ter essa formação. Primeiro para os professores. E a quem vai caber fiscalizar? Então, boa pergunta. O dia que você descobrir, você me conta. Porque, assim, a gente não tem. É mais uma coisa que vai ficar nas costas do pobre coitado do professor na sala de aula. Tá? E aí a gente vai esbarrar com outras coisas. A gente vai ter aquelas... O que nós vamos fazer com as crises de abstinência? Porque vão ter na sala de aula. O que a gente faz com essas crises de abstinência? Vai ter aquele adolescente que vai falar, não vou te entregar. E vai peitar o professor. E aí, faz o quê? Entendeu? E aí, o que vai acontecer? O professor, muitas vezes, vai optar pelo quê? Eu quero ter paz a ter razão. E vai fazer vista grossa. Então, assim, a lei é linda, é bonita, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente tem muita coisa ainda
para trabalhar nisso tudo, né? Para ajudar essa situação do jeito que tá. Eu não vejo sentido do celular pessoal do aluno estar dentro da escola. Não faz sentido para mim. Não deveria nem levar. Não deveria nem levar, porque uma criança vamos pensar, de 11, 12 anos, ele depende totalmente de uma família. Ah, mas como é que eu vou me comunicar com meu filho? Gente, liga na secretaria, como no passado. Se eu deixei meu filho dentro da escola, ele vai estar lá aquelas 4 horas dentro da escola. Eu não preciso ficar mandando mensagem, coraçãozinho, emoji, perguntinha, como é que você tá? Ele tá na escola. E se acontecer alguma coisa, a escola tem por obrigação comunicar, né? Então, a gente também perdeu toda a referência do ambiente escolar e a casa. A gente juntou tudo, né? Então, a gente entrou aí no espaço que não era nosso. E o que a gente precisava fazer enquanto pai, que é educar essa criança, botar esse limite, botar essa regra, celular não vai para mesa, agora é hora de convivência familiar. Não tem, né? Eu falo sempre isso, que a gente nunca viveu tanto dentro de casa e tão isolado e tão sozinho, e tão separado. Antes era a televisão que fazia isso, né? Mais ainda, Márcia, a televisão, as famílias sentavam juntas. É verdade. No sofá. Tinha pouca comunicação, mas os programas eram aqueles, era uma televisão, as famílias se reuniam. Hoje, você fala assim, não, na minha casa não tem televisão no quarto, mas cada filho tem um computador e um celular. Hipocrisia, né? Então, assim, a gente também parou de perceber algumas coisas. Aí a gente tá com... Então, assim, nós vamos ter aí o problema das crianças de abstinência, aquele que não vai entregar, né? Porque ele vai dizer não vai entregar e não vai. Tem os pais que também não vão concordar, porque a gente sabe que tem uma grande maioria que não concorda, que tire, que acha que é necessário, né? E eu sei que tem casos que precisam, crianças que têm umas necessidades especiais, tomam medicação, tem que medir glicose, então... mas não é esse o caso, Não né? é esse o caso, né? A gente tem as exceções aí. Mas, para mim, quando até estava te mostrando aqui antes, né? Essa questão dos dados da Tiki Kids, que todo ano sai os dados aí de como tá, né? Como tá esse uso. Quando eu tenho aqui uma tabela que dos 9 aos 17 anos, o maior tempo de uso é dentro de casa, onde é que eu tenho que começar essa educação? Onde é que eu tenho que começar esse limite? É dentro de casa. Porque daí o cidadão vai ficar na escola lá 4 horas, ele não vai pegar no celular. Mas ele tem que chegar em casa, ele vai ter que estudar, ele tem prova, ele tem tarefa, ele tem coisa para fazer, e ele não faz. E aí me surge uma pergunta que é a seguinte, tirando da escola, suponhamos que essa proibição ela passe a valer de fato. Quando essa criança ou esse adolescente chegar em casa, ele não vai ficar muito mais tempo? Com certeza. Com certeza, e é o que eu acabei de falar para você aqui, ele não vai fazer as coisas da escola. Porque ele ficou esse tempo Ele ficou esse tempo todo. Aí ele não jogou, aí ele não navegou lá nos TikTok, nos Kawaii, nas coisas que eles navegam aí, ele não estava no Discord, então ele tem que correr atrás do tempo perdido que ele ficou sem. Vamos lá, uma escola está iniciando o seu ano letivo. Agora. O que essa escola deveria ou poderia fazer para colocar em prática essa lei de forma que os resultados sejam satisfatórios? Trazer essa comunidade de pais para perto, né? A gente perdeu muito, eu não sei em que momento que os pais se afastaram tanto das escolas, né? Aliás, eu sei, mas deixa pra lá. Para mim é quando virou comércio, né? Eu pago, então eu sou cliente, eu não sou mais parceiro da escola. Isso é uma outra história. Então, assim, trazer essa comunidade de pais para dentro, chegar para esses pais e começar trabalhos de conscientização, né? Teve uma escola em Jundiaí que durante um ano inteiro, durante 6 meses, eu fiz um trabalho desses com as crianças e com os pais. Márcia, eram pouquíssimos pais, eram 3 turmas e, assim, não dava uma sala de pais, tá? Mas só que os pais que estavam lá, eles falavam assim, meu Deus, o que a gente está fazendo com os nossos filhos, né? Traz esses pais para dentro da escola, começa a levar pessoas que podem ajudar, porque não é para julgar, não é para criticar, não é para condenar, porque a gente não sabia o que fazer com toda essa parafernália que chegou na mão da gente. A gente só foi usando e entregando, né? Agora a gente está entendendo que todo malefício. Olha o quanto a gente tem de adolescente jovem se matando, se cortando, com bulimia, se suicidando. Então, assim, depressivo. A gente já está com um monte de criança, de adolescente internado por causa de jogo,
né? Essa onda das bets, né? Que eles não... Então, assim, vamos trazer... Só piora, né? Só piora. Então, assim, quando é que a gente vai parar? Quando a gente conseguir atingir essa comunidade escolar, esses pais, e trazer eles para lutarem com a gente, para se unir com a gente. Começa pequenininho aqui, né? Começa, mas faz esses pais multiplicarem isso... E até uma forma desses pais se apoiarem. Olha, eu não sei o que fazer, então vamos lá, vamos tentar achar alternativas, né? E aí fica mais fácil até da escola conduzir essa redução do celular dentro da escola, né? Agora, se eu não tiver a parceria da família, eu não vou conseguir. Como nada, né? Como nada a gente consegue Não vai mesmo. conseguir sem essa parceria. Vai ser uma lei que linda, bonita, necessária, pelo que eu te falei, pelo fundo do poço que a gente chegou, né? Mas ela não é eficiente, a gente precisa de outras coisas. Vale lembrar que o estado de São Paulo não é o primeiro a adotar. Nós temos aí o Rio de Janeiro, que desde agosto de 2023 tomou essa iniciativa, e o Ceará a mesma coisa, Rio Grande do desde Norte, 2008. Natal, Tem vários. Do que você tem conhecimento, esses estados que tomaram iniciativa antes, o resultado é um pouco melhor? Esses estados que tomaram iniciativa fizeram a lei o ano passado e vai entrar em vigor esse ano. Tá? Aí o que acontece? A lei federal, ela é a maior, então vai todo mundo entrar praticamente embaixo dessa lei federal, né? Mas a expectativa é grande para que reduza-se várias situações dentro da escola. Então, esse ano, Márcia, é uma incógnita. Eu fiz um vídeo outro dia pro meu Instagram e eu falava, olha, eu quero acompanhar de perto isso. Eu quero, graças a Deus, eu tenho amigos em vários locais desses que estão com as proibições, e a gente já fez um grupão grande aí para entender como é que está acontecendo aí, quais são os resultados, o que vocês estão percebendo, né? Porque é tudo novo. A gente não sabe como vai ser. E aí, aquilo que eu te falava. Tá. Vai tirar o celular do cidadão. Vai fazer o que com esse celular? Vai botar esse celular onde? Né? Você sabe que hoje, grande parte das crianças aí vão para a escola com um celular melhor que o da gente. Né? Quem vai ficar responsável por esse aparelho? O que vai acontecer? Aí eu tenho um Brasil gigante aqui, que tem escola que não tem nem cadeira para as crianças sentarem. Como é que elas vão se organizar? Com armários, com bolsinhas, né? Então, assim, é muita coisa para se pensar. Outra coisa, a escola quer oferecer pedagogicamente conteúdos online, a escola tem que fornecer. Forneça o aparelho, forneça o computador, forneça o tablet. Sabe por quê? Porque ali você consegue botar um monte de bloqueador que vai abrir só aquilo que é necessário. Não vai ficar apitando coisa e distraindo a atenção. Então, assim, a tecnologia ela tem que ir para a sala de aula, para dentro. Ela é importante, né? Hoje eu vejo assim, nos meus aí mais de 50 anos, né? Eu escrevo bastante artigo. Eu acabei de escrever, eu tenho feito isso, eu jogo lá na IA. Melhora aqui, corrige ali, e o resultado fica excelente. Mas você escreve. Só que eu escrevo, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô escrevendo. Se ela botar alguma besteira ali, eu já sei que não é. Quando ela me cita artigos ali, eu vou atrás do artigo para ver se realmente aquilo é fiel, né? Agora, isso somos nós, a nossa geração, que passou por essa transição toda. Agora, você imagina essa molecada que não tá passando por essa transição, tá chegando com essa tela na mão, nesse momento que a gente vive de fake news, de inteligência artificial. Como é que elas vão conseguir diferenciar isso aqui é real, isso aqui não é, isso aqui é um robô? A gente não teve semana passada aí na mídia aquela mulher francesa adulta que achou que estava se relacionando com o Brad Pitt e perdeu um monte de dinheiro? Golpe, né? Golpe. Então, assim, uma mulher adulta. Não vamos nem entrar no mérito aqui das condições emocionais que ela estava, mental. Não é isso. É pra gente pensar o quanto a nossa criança está vulnerável, o nosso adolescente é vulnerável. Então, assim, se a gente não fizer um trabalho junto, sociedade, escola, família, a gente não vai, essa lei não vai dar conta. Não vai dar conta. Bom, o meu convite é o seguinte, vamos acompanhar essa lei e eu te convido em meados do ano, você volte pra gente ver como é que tá. Sim. Como é que está a situação, se tá tendo um retorno positivo ou se tem muita coisa para melhorar, porque como você bem disse, será um ano de experiência. De experiência.
talvez a gente comece assim, uma escola vai começar assim, não vai dar certo, mas ela vai começar, aí ela refaz o caminho, vai buscar soluções em outras que já está funcionando, né? Agora, uma coisa é clara, a gente precisa fazer trabalhos de conscientização. Eu falei com o FAUAS, final do ano, a gente estava almoçando junto, e qual é o nosso combinado desse ano? De a gente realmente pegar essa lei que foi feita no município de Jundiaí e a gente trabalhar em cima dela. O que a gente pode fazer com essa lei? Como é que a gente pode começar a trabalhar isso para trazer esse conhecimento para a sociedade civil? E aí, eu quero deixar aqui registrado também que a gente faz parte de um grupo chamado Matera. A gente tem site, bem bacana o site, são 40 profissionais totalmente habilitados, formado pelo professor Dr. Cristiano Nabuco, que é o pioneiro nisso, ele que fundou no HC em São Paulo o ambulatório de dependência tecnológica que existe há 20 anos. Então, assim, ele é pesquisador, ele tem vários escritos, ele sabe muito do assunto, né? Então, ele juntou 40 profissionais e nesse grupo tô eu junto, né? E, assim, eu fiquei super honrada de participar, inclusive, quando veio o convite há 3 anos atrás, para a gente fazer um trabalho de divulgação. Então, divulgação e atendimento. E, inclusive, no Matera, a gente tem 2 grupos de psicólogos totalmente especializados em dependência tecnológica, jogo, fazendo atendimento gratuito, online. É só você entrar na página do Matera, vai estar lá, tem um campo lá que você vai entrar e vão direcionar você. Então, são 4 encontros de grupos, né, online mesmo. Se eu não me engano, o de pais já está no 4º grupo, né? Já são 4 grupos formados e esse grupo tem ajudado os pais nessas questões. Como é que eu faço? Meu filho não dorme, meu filho usa demais, eu não sei o que fazer. Porque os pais também estão inseguros, eles não sabem o que fazer. Perdidos, né? Perdidos. E aí, Márcia, quando eu faço assim, eu gosto de falar assim, não é falar, ai, olha lá, né? Falando, especialista. Porque a gente estudou muito sobre isso. Não dá, às vezes chega no consultório umas mães que passaram por alguns profissionais, mas ela falou, eu penso assim, gente, não sabe, pior, né? Porque a gente tem um protocolo para fazer. Como que a gente vai fazer essa retirada gradual? Como que a gente vai fazer essa reintrodução? Como que a gente vai fazer isso de uma forma também que não desestruture mais a família do jeito que está? Então, não dá para fazer qualquer coisa. Sim. Né? Então, a gente precisa realmente de pessoas que saibam o que estão fazendo. Então, o Matera está com esse propósito. E o outro grupo é para adultos que estão viciados em jogos, viciados em pornografia, viciados em séries e tudo mais, e que não desgrudam, né? E que já perderam casamentos e que não tem mais vida por causa disso. Como chama esse grupo? É o grupo dos adultos. Então, você tem que entrar lá, você entra lá no site, você busca lá, vai subir já uma abinha, você cadastra ali, você vai escrever o que você precisa. E aí, a pessoa que cuida do site já direciona para um psicólogo que é o coordenador desse grupo. Ou você vai para esse grupo de pais de ajuda, ou você vai para esse grupo que de você quer ajuda para você. E a gente está tendo um resultado bem bacana. Por quê? No HC também tem, mas eles não estão dando conta. Eu imagino. Não estão dando conta da demanda. Então, esse trabalho está bem bacana. A gente está com várias frentes aí. E para mim, Márcia, nada vai funcionar se a gente não tiver realmente uma educação da sociedade. A gente precisa precisa nos educarmos para esse uso aqui e para saber o que a gente está fazendo com essa ferramenta tão poderosa na nossa mão, né? A gente está vivendo um momento de parar, refletir e ver o que é que nós vamos fazer, né? A questão é essa. De repente, até vou conversar com a Esté depois para a gente trazer alguém desse grupo para falar mais sobre esse assunto, né? O nosso objetivo aqui é tentar ajudar. A gente sabe que a situação está complicada mesmo. Sem querer, quando a gente menos espera, a gente está lá com o celular na mão, com o tablet na mão e checando coisas que a gente não precisa, né? Vendo coisas que você não precisa, né? E é um tempo que não volta mais, que você perdeu. Exatamente. Quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui. Volte outras vezes. Vamos ficar, então, deixamos esse combinado. Esse compromisso. No meio do ano você retorna para a gente falar um pouco como é que está o andamento, o que você tem recebido de feedback. E, de repente, a gente faz um outro giro aqui com outro conteúdo
para conversar com esse pessoal que ajuda, né? Porque acho que nesse momento Eu acho todos que toda estamos... informação é bem-vinda. Eu sempre falo assim, toda informação é pautada em conhecimento e embasamento teórico. Também não adianta a gente falar, eu acho que funciona. Então, todo esse trabalho é muito científico, é muito pautado, é um trabalho muito sério, né? Sim. Então, a gente pode marcar sim, vamos conversar e vamos lá, vamos ver o que acontece. A mesma curiosidade que você tá, eu também tô. Eu quero ver o que vai acontecer esse ano. Assim, eu tô nessa expectativa. Como que isso vai acontecer nas escolas? Como que essa lei vai conseguir circular aí nos ambientes escolares? Uma coisa é certa, continua sendo a educação o grande ponto de transformação da vida da gente. Não tem jeito, né? Não tem outro caminho. Vamos usar isso aqui com consciência, mas eu agora te peço para que você pegue esse conteúdo aqui, curte, comente e encaminhe. Caminha para quem você sabe que precisa ouvir, tá? Esse giro aqui está terminando, eu volto e eu espero você. Beijo, tchau. Tchau.